Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, daremos continuidade hoje aqui à nossa série sobre a história da cultura e das etnias, não é? Bom, no nosso último encontro, né, o pessoal que já está acompanhando aí há um certo tempo a nossa série, não é? Estamos abordando aqui estávamos, né, nesse caso, abordando a respeito da cultura hebraica. Nós estávamos falando aí sobre o reino dos hebreus, né? E falamos um pouco aí sobre os seus reis, sobre os seus feitos, né? Assim como aí o motivo, não é, que levou aí ao colapso, né, do reino dos hebreus, né? Até nós tivemos ali o alto deste reino, né, com os governos ali do rei Davi, né, no caso a dinastia, né, tanto do rei Davi quanto de seu descendente, não é, o rei Salomão, como também ali os seus descendentes que causaram a ruptura aí do próprio reino hebraico, né, através aí, digamos, aí da própria idolatria que Salomão acabou cometendo, que foi aí uma praga, não é, que acabou dessa forma ocorrendo aí vamos dizer assim, o desmantelamento do próprio reino em duas partes, não é? Israel setentrional, né? E nesse caso o reino de Judá, não é? E depois você vai ter ali a queda dos dois reinos, né? Ali por invasões dos assírios e posteriormente aí dos caldeus, né? Conhecidos aí como os babilônicos, né, que nós iremos abordar sobre eles aí posteriormente, né. Bom, e continuando aqui sobre a nossa série, hoje nós vamos para um local diferente, né. O pessoal normalmente quase não aborda a respeito, né. Hoje nós iremos conversar aqui um pouquinho sobre uma das civilizações aí do norte da África, tá? Nós já abordamos aqui a respeito dos egípcios, não é? Porém, nós vamos abordar um pouco aqui a respeito dos ditos núbios, não é? Nesse caso em específico, os seus descendentes, tá? Conhecidos como o reino de Cush, né? Nós vamos falar hoje aí a respeito deles, que na verdade tem uma certa herança ali do próprio reino egípcio, não é? Ali uma cultura muito parecida, uma estrutura, uma arquitetura muito parecidas, né? E até uma questão de organização social, porém até um pouco mais, digamos, com traços mais africanos, com traços ali mais específicos daquela região. Então nós vamos abordar um pouco a respeito deles, a respeito ali de sua influência, não é? E como, digamos, algumas vezes ali eles conseguiram inclusive confrontar outros impérios poderosos, inclusive os próprios assírios, né? Que eram acostumados à topografia do Oriente Médio, tocaram o terror, vamos dizer popularmente, no Oriente Médio, porém não conseguiram, digamos, anexar o próprio reino de Kush, né, ou derrotar, no caso, esses norte-africanos, tá? E também a sua influência em relação ali aos sabeus, né? Nós já conversamos aqui a respeito também, né, sobre a rainha de Sabá e sobre essa influência que levará aí à criação do reino da Etiópia, não é? Então nós vamos falar um pouco aí hoje sobre este reino de Kush, né? E sobre a sua cultura. Bom, então espero aí desde já que deem um like aí no canal, pessoal que acompanha aqui a série, não é? Tem o pessoal que esteja gostando aí, deixem um like e vamos começar. Bom, pessoal, ao falarmos aí a respeito do reino de Kush, nós temos de entender que vamos dizer que a história dos núbios, né, desta etnia núbia, ela se confunde um pouco com a própria história egípcia, não é? Até porque o que ocorre em questões de etnia ou genética, digamos, né, racial, vamos dizer, não vamos levar em conta essa questão racial, mas sim étnica, né? Os egípcios e os núbios, eles pertencem vamos dizer, ao mesmo gene, eles têm uma mesma, vamos dizer, constituição corporal, mesma ali, mesmo gene, não é? Eles são bem, digamos, parecidos, não é? Tanto os núbios quanto os egípcios, né? Então muitos dizem aí, muitos cientistas inclusive dizem, não é, que são povos que, digamos, eles descendem das mesmas tribos, não é?
que colonizaram ali a região e, digamos, eles se desenvolveram, não é? Da mesma forma. Porém, no caso, os núbios, eles são uma espécie de conjunto de tribos que, digamos, não se desenvolveu da mesma forma, tá, que os egípcios. Enquanto os núbios eram conjuntos de pequenas tribos ou nomos, não é, em terras mais áridas e mais secas, tá? Eles normalmente habitavam o início do, vamos dizer assim, o alto do rio Nilo, não é? Seria ali a divisa do extremo sul do Egito, né? Eles normalmente habitavam esta região, né? Que era não tão endêmica quanto o Baixo Nilo, né? Uma região um pouco mais árida, um pouco mais carente, digamos, né, de endemia, mas ainda assim também com uma certa endemia em questão de alimentação, tá? Um local um pouco mais propício também à vida, né? Mas com certas diferenças, né? Porém, eles não conseguiram se organizar como um império, um reino, digamos, muito desenvolvido, né? Então, digamos que eles sempre viveram, de certa forma, sob a sombra, tá, do próprio domínio egípcio. Porque o que ocorre? Eles surgem mais ou menos no mesmo período, né, como construção de nomos, de tribos, ali, aquela organização social básica, ela surge quase no mesmo período que os nomos egípcios. Porém, eles continuaram essa divisão de tribos sem criarem uma espécie de mito fundador, de terem ali um desenvolvimento muito, digamos, específico. Então, pode-se dizer, de certa forma, que a própria cultura deles, a própria, digamos, o seu próprio princípio ali de religiosidade, seus aspectos ali basilares, eles são, inclusive, de certa forma, copiados, digamos, dos próprios egípcios, não é? Então eles têm uma, vamos dizer assim, que também uma ligação muito grande em relação a questões naturais. Então eles têm um panteão muito parecido, eles têm uma etimologia ali muito parecida, né? Então o que ocorre? Digamos que ali entre os anos 3000 e 2000 mais ou menos, não é, antes de Cristo, você tem, digamos, vamos dizer assim, uma rixa, né? Mas uma disputa ali entre essas tribos, como se fosse de igual para igual, né? Então, certas vezes os núbios eles desciam o Nilo, saqueavam, digamos, as tribos egípcias, né? Os novos egípcios, e conseguiam ali ter o seu sustento, né? No caso, e levar, digamos, ali a pilhagem até o Alto Egito, né? Onde se sustentavam. E inclusive desenvolverem ali pequenos fortes, pequenos locais ali de defesa, né? E várias outras vezes os egípcios também subiam o Nilo e confrontavam, digamos, os núbios e os saqueavam, né? Porém, essa disputa ela entrou em um pé de desigualdade a partir do momento em que os egípcios eles começam a difundir as suas dinastias, né? Quando eles realmente alcançam aí o status, né, de, digamos, império, né? Então eles começam a realmente explorar a região da Núbia, não é? E de certa forma, inicialmente eles começam, obviamente, a praticar o comércio, a trocar produtos ali na região, não é, para no caso a extração de rochas, pedras preciosas, entre outros, para o Egito, mas com o passar do tempo eles começarão a praticar incursões, não é? Então, quer dizer, eles vão utilizar de força bélica, talvez mais do que com qualquer outro povo, digamos ali da antiguidade que os egípcios tenham confrontado, não é? Eles vão ter uma, vamos dizer assim, eles vão exercer maior força, eles vão exercer maior austeridade ali, maior, digamos, força mais ostensiva, não é? Contra os núbios, justamente para eles poderem explorar aquela região ali, não é? Então, por várias dinastias, não é? A Núbia ela se viu, digamos, de certa forma escrava, não é?
do reino egípcio, né, do Império Egípcio. Porém, isso vai mudar, não é? Você vai ter uma certa, digamos, mudança com um período ali a partir do momento em que, digamos, o Egito ele começa a, digamos, ruir, não é? Como império, você tem, obviamente, períodos ali em que, digamos, transições de dinastias, não é? No Egito, que muitas vezes elas não eram tão amigáveis, você tinha etnias diferentes que governavam o próprio Egito em si, não somente pessoas que habitavam o próprio Egito, né? Você vai ter períodos em que uh, as próprias forças egípcias, os faraós, eles perdem certo tempo o controle do Alto Egito, então os núbios eles conseguem avançar e instaurar fortes ali na região, locais de plantação. Então com isso até núbios viram governantes de locais, digamos, dentro do reino egípcio, digamos ali, governadores locais, não é, o vassalos ali, digamos, serviçais do próprio faraó. Vão ter períodos em que os Ixos, que são uma outra tribo, digamos, um outro grupo, não é, vão também governar o Egito. Então você vai ter períodos diferentes, não é? E nesse caso, os núbios, eles por um período, eles realmente começam a, digamos, ter um período, né, que digamos eles vão ter ali o controle, não é, realmente sobre várias regiões do Egito, tá? Então o Egito ele nunca foi, no caso do Império Egípcio, teve períodos em que ele era estável como um império grande e desenvolvido, como tem períodos em que eles perdem muito território. Inclusive isso favorece os núbios eles poderem se expandir e justamente unificarem certas regiões, não é? Porém, digamos, vai ser um episódio aí bem, vamos dizer, importante aí da história, em que os núbios eles terão aí, digamos, até uma certa vantagem, não é, em poderem se desenvolver, aproveitando essa janela, digamos, dessa queda, uma das quedas, né, digamos, ali do Império Egípcio como cultura. Bom, ocorre ali que após, digamos, o reinado, né, do faraó Totemés I, né, que foi, digamos, um faraó ali guerreiro, né, um general, enfim, um faraó ali um pouco mais, vamos dizer assim, autoritário em governo, né, que conseguiu manter o controle, né, da região egípcia. Após o reinado dele, houveram várias crises internas, não é, entre seus próprios descendentes ali, que obviamente um deles iria assumir ali o governo, né, como faraó, não é? Houveram várias revoltas, vários conflitos nesse período ali após o reinado, né, de Totemés I. Então o que ocorre? Digamos que neste confronto interno houve um esfacelamento das próprias forças militares egípcias, né, uma vez que elas tinham de conter rebeliões internas e conflitos internos. Isso acaba enfraquecendo, digamos, as fronteiras, né, do reino, inclusive as fronteiras do sul, né, no caso do Alto Egito, né, região aí onde justamente os núbios eles residiam, né. Então, uma vez em que eles eram escravos, em que eles tinham de fornecer matéria-prima para o Egito, né, eles acabam aproveitando essa janela justamente para se rebelar. Os cientistas, os historiadores até hoje debatem se nesse período os núbios eles já estavam se unificando, né, com uma espécie de reino, tá? Eles já tinham uma certa intercomunicação entre essas tribos, ou se houve, digamos, uma revolta esporádica em que tribo por tribo foi se revoltando até o período em que eles conseguiram, digamos, formar uma espécie de coalizão, uma força entre pequenas tribos que conseguiram expulsar os egípcios ali de sua região, não é? Mas levando-se ou não em conta essa questão, não é? Sabe-se aí que sim, os núbios eles conseguem expulsar os egípcios da região deles, tá? Neste século IX a.C., né? Eles conseguem expulsar os egípcios dessa região e terem uma
uma liberdade, digamos ali, provisória, não é? Então, a partir disso, eles formam sim um reino, tá? E uma coisa muito interessante a respeito deste reino, como nós mencionamos no início aqui, não é? É justamente essa, digamos, quase que cópia, né, da cultura egípcia. Então, eles não têm, de certa forma, vamos dizer, um faraó, né, mas eles têm uma espécie de líder, né, um rei ali no caso, né, podemos utilizar esse termo, né, uma espécie de reinado. E justamente a opulência desse reinado é uma coisa que é bem interessante, não é? Como a região da Núbia ela era rica em pedras preciosas e principalmente em rochas, ali em granito, para eles não é tão difícil você erigir, digamos, estruturas, tá? Então, muito do que você vê no Egito, como ali nesse caso palácios, moradias, monumentos funerários, entre outros, né, também ali artefatos, entre outras coisas a serem utilizadas no dia a dia, não é? Os núbios eles já tinham um convívio com esse material, visto que os egípcios utilizavam esses materiais quando entravam em incursões contra os núbios, né? E quando os núbios tentavam saquear também cidades ali egípcias, eles tinham digamos, o contato, né, com essas estruturas. Então, vamos dizer assim, vamos levar um termo popular, não é? A Núbia se viria a ser aí a irmã pobre, não é, do Egito, né? Pobre entre aspas, mas muito, digamos, requintada também, tá? E uma coisa que é bem interessante a respeito disso é que justamente nas suas construções, na sua arquitetura, você vai ter, digamos, uma espécie de Egito em miniatura, não é? Quando você observa a própria arquitetura deles, tá? Isso vai iniciar-se, não é? Vamos dizer assim, essa arte, não é? Esse desenvolvimento através de uma crença, justamente a partir do dito reino de Napata, né? Que viria a ser aí essa primeira fase aí de Kush, né? O dito reino de Kush, o reino dos núbios, né? Então, Napata vem a ser aí essa primeira dinastia, esse primeiro reinado aí, não é? E vamos dizer que o primeiro grande governante de Napata, né? Ele foi conhecido aí como Alara, né? Alara ele foi o primeiro, digamos, rei, não é, de Kush, né? E ele era realmente núbio, né? Ele, digamos, com ali o seu conhecimento, né? Sua sabialidade, ele unificou todo o reino nestas pequenas tribos, não é? De certa forma ele conseguiu, através dessa coalizão, né? Essa expulsão ali dos egípcios, ele conseguiu formar essa coalizão, então ele unificou aquela região sobre esse reino conhecido como Kush, né? Na dinastia de Napata. E essa unificação ela ocorre justamente entre os anos 780 e 755 antes de Cristo, né? E é coincidentemente um período aí de queda, não é, dos egípcios, não é? Já não é mais, vamos dizer assim, que já nessa dinastia, não é, da 24ª dinastia mais ou menos, o Egito ele já não é mais o reinado qual era. Então ele já não tem mais a mesma opulência, ele perdeu completamente os seus, vamos dizer, as suas fronteiras, né, o controle de suas terras. Então ele não passa de, digamos, uma sombra do que foi um dia, não é? No caso, o Império Egípcio. Então eles começam a ser confrontados pelos assírios, né? Nesse período os assírios, eles nessa época tentavam, digamos, já conquistar a região do Egito, então eles tiveram muitos problemas no delta, que era uma das regiões mais férteis do Egito, né? Já quase ali próximo ao Mar Vermelho, próximo ao Mar Mediterrâneo, então eles tinham conflitos quase que incessantes, não é, contra os assírios, e eles não tinham como ao mesmo tempo controlar essa região ao sul
como também, no caso ao norte, né, como também as fronteiras ao sul. Né. Então eles preferiam garantir justamente o controle das regiões férteis e, digamos, perder as regiões ao norte, né, o que fortaleceu inclusive a expansão, né, dos núbios, né, no caso desse reino de Kush. Né. E Alara ele era visto, digamos, pelos seus súditos, né, pelos seus uh, aí vamos dizer assim, pelo seu povo, né, justamente como fundador desse reino Kushita, né, o reino de Kush, como você queira chamar. E, bom, esse reino ele começou, digamos, a se expandir, vamos dizer, à medida em que o próprio reino egípcio ele começava a entrar em declínio, né. Então, o Egito ele perdeu praticamente o controle de todo o Alto Egito. O reinado, os faraós, eles perderam o controle de todo o Alto Egito, tendo de justamente conter o avanço dos assírios. Né? Eles custou muito caro conter esse avanço. Então, para os núbios ou cuxitas foi, digamos, algo realmente bom, né? Foi algo proveitoso, porque eles conseguiram literalmente controlar grandes cidades, locais onde existiu inclusive monumentos egípcios, né, como o Alto Egito, a região ali de Abu Simbel, inclusive, onde existiam já grandes monumentos de dinastias passadas. Né, eles conseguiram obter o controle sobre aquela região. Eles controlaram regiões meridionais ali, como Elefantina, cidades próximas, né, de Elefantina, e inclusive Tebas. Né, eles chegaram a controlar justamente a cidade de Tebas. Né? E como que eles conseguiram chegar a controlar justamente uma das grandes capitais egípcias? Não é? Chega esse momento, digamos, no reinado de Kush, né, em que eles conseguem alcançar um certo nível de barganha, né, um nível de diplomacia, de barganha, após uma expansão gradativa e, ao que muitos dizem, com pouco derramamento de sangue, ou quase nada. Não é? Inclusive num período em que os egípcios eles estavam com mais problemas internos do que externos. Então, enquanto o Egito tinha poder sobre o sul, não é? Sobre suas fronteiras, quase todos os conflitos e incursões dos núbios acabava no final sendo ruim para eles e não para os egípcios, né? Para os egípcios, né? Eles sempre acabavam, digamos, sendo derrotados. Porém, nesses problemas internos dos egípcios, eles conseguiam avançar, digamos, cada vez mais ao norte, descendo justamente o Nilo e conquistando maior região. Então eles conseguiam um maior poder de barganha, né? E chegou num período em que, digamos, o reinado ali de Kashita, né, que viria a ser o sucessor de Alara, o segundo monarca, né, o segundo rei aí dos Kushitas, ele consegue costurar ali uma aliança, né, justamente colocando uma de suas filhas, né, como no caso Aminrides, né, colocar Aminrides como uma sucessora do trono egípcio, né. Então, por um período, sim, por um breve período, digamos, em uma das dinastias egípcias, ali mais ou menos entre a 24ª e 25ª dinastias, houve inclusive reinados de Kushitas, inclusive Anúbios reinando sobre o Egito como faraós. Tá? Há de se lembrar que nesse período, para o pessoal não pensar, digamos, eles têm aquelas mesmas indumentárias dos egípcios, aquele alto do Egito, aquela pompa. Não, nesse período em que os núbios eles governam, em que os Kushitas eles conseguem assumir o controle sobre o Egito, já não é mais, vamos dizer, um terço do que era toda aquela pompa, aquele brilho, aquela ostentação que existia, digamos, nas grandes dinastias como
15ª, 16ª, até 19ª dinastias mais ou menos, em que o esplendor era absurdo, né? Nessas dinastias, já após a 23ª, 24ª dinastia, o Egito ele cai em um declínio completo, né? Então, ser faraó era mais um problema, digamos, do que uma dádiva. Então ele já era visto como um simples governante a tentar resolver um problema, não é? Porque nesse mesmo período a Síria já tinha controlado todo, digamos, o mundo conhecido, né? No caso o Oriente Médio até o leste do Mar Mediterrâneo era território assírio. Então a Síria era um monstro tentando engolir, vamos dizer assim, um reino moribundo. Então você tinha um sério problema contra um inimigo gigantesco. E vamos dizer que os núbios eles herdam este grande problema, não é? E obviamente eles não vão durar muito tempo no reinado, né? Até porque, obviamente, sendo até vamos dizer assim, estrategistas nesse ponto, inclusive, os núbios eles, digamos, aproveitaram-se, digamos, do requinte que conseguiram ali juntar e de seus espólios que conseguiram juntar, não é, com essas expansões, e fortaleceram mais a região do Alto Egito, que é uma região que justamente o acesso a ela é um pouco mais, digamos, difícil, até para os egípcios, quando faziam incursões contra os núbios, era uma região mais alta, uma região mais difícil de você alcançar. Então eles fortaleceram essa região, né, no caso Napata, ao invés de fortalecerem, no caso, Tebas ou o Egito Central, né, o Baixo Egito. Então eles preferiam deixar que a própria região principal do Egito se tornasse uma espécie de região satélite e ser ali bombardeada, ser atacada, ser, digamos, saqueada pelos assírios, não é? Os conflitos acontecessem naquela região do que na região do Alto Egito, que era a região onde eles tinham, digamos, um controle maior, não é? Então isso os facilitou, né? Bom, vamos dizer que nesse período, né, o principal governante dessa região, né, foi conhecido como Piye, né? Piye ele foi sucessor ali, no caso de Cashta, né? E ele conquistou ali, digamos, praticamente todo o Egito, né? Então a 25ª dinastia, ao todo praticamente egípcia, ela foi governada por cuxitas, tá? Por núbios, né? E quem fundou essa dinastia foi Piye, né? O descendente de Cashta. E justamente, digamos que quando pegamos aí a questão de cultura, a questão de escrita, inclusive os núbios eles adotam uma escrita, uma arte, um desenvolvimento arquitetônico, ele justamente alcança o seu ápice nessa dita 25ª dinastia egípcia, né? Ou nesse caso aí, a dinastia Cuxita, né? Então, nesse período que ocorre, você vai ter ali a criação de a parte arquitetônica, né? Você vai ter ali pequenos palácios, né, regionais, ali pequenos fortes. Os cuxitas eles não tinham um costume de construir palácios ou grandes monumentos mais fortes, e monumentos ali mais retangulares, mais parecidos com mastabas mesmo, né? Não com monumentos funerários, mas moradias, né? Ou palácios, enfim, no Alto Egito. Então, inclusive um dos fortes construídos por Tutmés I, ele foi utilizado ali como, inclusive, um forte de comando ali de reinado cuxita por muito tempo, inclusive no Alto Egito. E em relação a questões estéticas, não é, muito das roupas, da indumentária, da forma, digamos, de vestimenta, não é, dos egípcios, os núbios eles adotam. Porém,
com uma modéstia maior. Então você tem ali muita utilização de as mesmas maquiagens, você tem a utilização ali de linho, não é, de tecidos ali, não é, que eram fabricados ali, sedas que eram fabricadas na região, né, que eram confeccionadas ali à mão, mas inclusive outros costumes também em questão de alimentação, não é, como ali a utilização do trigo, né, ali o consumo de tâmaras, de frutas e outros, mas ao mesmo tempo sem tantos adornos, né, em relação a ouro, a pedras preciosas. Eles eram muito mais modestos em relação a isso. Então, como nós falamos aí em um Egito miniatura, quando nós olhamos aí para estelas mortuárias, né, para túmulos, no caso os cuxitas, eles faziam, digamos, pirâmides em miniaturas, não é? Vou mostrar aí em imagens, né? São pirâmides completamente menores, né? Bem mais, digamos, modestas, né? Então eles tentam copiar o Egito, manter a cultura egípcia desde sua religião, desde a sua aplicação social, inclusive em organização social, não é? Em relação a famílias e outros. Eles tentam manter esse mesmo costume, né? Porém em uma forma muito mais modesta e muito mais, digamos, humilde, né, em relação a governo. Porém, ao mesmo tempo, eles se preocupavam muito com a questão bélica, justamente a defesa, não é, de suas fronteiras, né, sempre procurando proteger mais o seu povo do que, digamos, os seus irmãos egípcios, né? Então, a 25ª dinastia, ela basicamente ela se centra justamente no Alto Egito e não no Baixo Egito, né? Que na verdade ele é praticamente saqueado, atacado ali pelos assírios. E vai acontecer aí que mais ou menos um século depois, não é, da ascensão da Quinta Dinastia, que vai durar pouco tempo ali, né? Na 25ª Dinastia você vai ter os assírios, né, invadindo e conseguindo, né, um avanço muito maior, né, sobre o Egito, e eles vão conseguir tomar conta ali de 80% praticamente do Egito, né? Os assírios, eles atacarão várias cidades, destruirão várias cidades egípcias, né, e massacrarão muitas pessoas. Então você vai ter ali a queda, né, dessa, ali no caso do próprio Egito em si, né, essa queda aí dessa região do Egito. Então vamos dizer que os egípcios do próprio Egito em si, não é, os nascidos mesmo, né, os nativos egípcios mesmo, eles serão derrotados pelos assírios. Porém, os núbios, eles não serão derrotados, eles conseguirão conter o avanço dos assírios, né? Então eles preservarão o Alto Egito, tá? E a sua dinastia, o que é um fato aí bem relevante, né? Não sabe se aí não é que posteriormente, após, digamos, essa queda, não é, digamos, do Baixo Egito, não é, os assírios, eles não, vamos dizer assim, eles têm um controle sobre o Baixo Egito, mas eles não exercem um controle tão direto sobre a região. Então eles mais saqueiam, digamos, o Baixo Egito do que estabelecem um controle formal sobre a região. Eles têm ali, vamos dizer assim, um local para extrair bens, não é? Isso, de certa forma, facilita para os egípcios, né, do Baixo Egito, que consigam se reunificar de certa forma, não é, como uma espécie de reino esfacelado ali, mas ao mesmo tempo mantendo certas tradições, não é, certa identidade cultural. E obviamente eles tentam se vingar aí justamente dos núbios, né, dos cuxitas,
pela, aí no caso, por terem meio dizendo que usado, né, no caso os egípcios ali como tampão, né, para proteger o Alto Egito. Então, os egípcios aí liderados pelo faraó Psamético, não é? Eles sobem o Alto Egito em cerca de 591, mais ou menos, né, 590 a.C. E, digamos, saqueiam, né, ali no caso a cidade de Napata, a região de Napata. Então eles queimam a própria cidade em si, saqueiam a maioria dos vilarejos e, digamos, pilham, né, os bens ali da região, forçando ali, digamos, os núbios a migrarem para o interior, né, para um local, vamos dizer, até um pouco mais endêmico do que a própria região de Napata, né. Eles vão para a região conhecida como Meroé, que fica mais ao interior, aí onde hoje se situa aí o país do Sudão, né, no norte da África, uma região que naquele período ele possuía uma certa endemia em relação a animais, a plantas, enfim, e também, né, com combustível, nessa parte madeira, né, entre outros, os quais eles utilizavam para forjas. Então, de certa forma, é um período qual há um declínio em relação a pedras preciosas, a opulência por parte, digamos, dos núbios, né? Porém, ao mesmo tempo, para os núbios digamos, é vantajoso, até porque eles conseguem forjar, não é, armamentos, né? Eles conseguem ter aí uma vantagem um pouco maior nas forjas de ferro, não é? Então, para eles aí é uma vantagem, não é? A região ali de Meroé, onde eles conseguem se estabilizar ali, inclusive praticar o comércio, comunicação com tribos vizinhas, né? Então, é um período ali onde eles terão, digamos, até uma certa, vamos dizer assim, reestabilização, né? Mas uma estabilidade um pouco maior, não é? Então, digamos que nesse período eles conseguirão praticar o comércio com os próprios assírios, eles conseguirão praticar o comércio com gregos que justamente entravam ali pelo mar, adentravam o Mar Vermelho, não é? E conseguiam subir até, digamos, descer até ali a região do Oriente Médio. Então eles tinham a África Oriental nesse caso, né? Então eles tinham ali rotas de comércio muito bem estabelecidas, não é? Ao mesmo tempo em que eles tinham boas relações com o reino dos sabios, né? Então, digamos que alguns relatos dizem, não é, que a rainha de Sabá, não é, Mahram Bilqis, ela era, digamos ali, de certa forma, uma descendente de núbios e de sabeus, não é? Então ela tinha meio que uma espécie de sangue núbio ali também, não é? E digamos que eles tinham uma espécie de laço de sangue, o que facilitava para eles o comércio com os sabeus, não é? Há de se lembrar também, não é, que entre os ditos cuxitas aí no caso, na região de Meroé, também surge ali o que a gente chama de alguns chamam aí de culto Rastafari, não é? Ou crença Rastafari, não é? Nessa área aí que hoje é conhecido como Reino da Etiópia, não é? Região ali da Etiópia. Então, nossas trocas ali, não é? De culturas, não é? Depois ali com os descendentes, no caso ali de Mahram Bilqis, né? No caso, o filho dela ali que irá fundar o reino da Etiópia, né? Onde se situava aí a região dos sabeus. Esse monoteísmo, no caso o monoteísmo hebreu, né, misturado ali ao politeísmo da região, ele cria, digamos aí, essa crença dita aí como Rastafari, né? Então surge mais ou menos nessa região onde hoje se situa aí a Etiópia e o Sudão, né? Mas que num período aí eram os reinos tanto dos sabeus, né, ou no caso aí o reino da Etiópia e, digamos, o reino cuxita, né?
Bom, e Kush, em relação à arquitetura, pode-se dizer que em Meroé há mais vestígios, digamos, de monumentos, de estelas, de escritos, não é, a respeito aí de seus reis, não é, tanto no período em que foram faraós do Egito, quanto no período em que foram governantes aí da região de Meroé, né, há mais vestígios materiais, né, de sua presença. Inclusive eles são, digamos, mais, vamos dizer assim, mais expressivos nessa região em seu desenvolvimento, né? Porém, vamos dizer assim que até em relação à escrita, não, em relação ali ao seu desenvolvimento artístico e poder passar aí para os seus posteriores a sua própria cultura e crença, né, eles desenvolvem uma, vamos dizer assim, uma escrita própria, tá? Um pouco mais, digamos, complexa aí do que os hieroglifos, né? Que é a dita escrita meroítica, né? Ela é bem mais, vamos dizer, um pouco mais, digamos, complexa em relação à forma do que o próprio hieroglifo ensina, o que muda um pouco, né? Bom, até em relação a isso, né? A Núbia aí ela acaba aí sendo, digamos, ela se estabelece, né, digamos, ali naquela região de Meroé, né, os núbios ali no caso, os cuxitas, tendo uma certa estabilidade, uma certa, digamos, como podemos dizer assim, uma certa paz, né, por um certo período ali em governo, até porque eles estavam em uma região até um pouco estratégica, não é? Não estavam tão próximos de um epicentro de conflito, não é? De mudanças ali no caso dos assírios, que posteriormente aí serão derrotados pelos caldeus, né? Não estavam mais tão, digamos, próximos dos egípcios a ponto dos egípcios exercerem sobre eles uma influência, né? Assim como, digamos, eles não também estavam próximos ali dos gregos ou posteriormente dos próprios romanos em si, então eles estavam distantes do epicentro de conflitos, né? Algo bem interessante, né? Mas obviamente, como vamos dizer assim, como cultura, isso ajuda em certo ponto de você estar longe, digamos, de um conflito, tá? Mas também o empobrece como cultura a partir do momento em que aquele povo ele não tem contato com outras culturas e ele de certa forma carece em relação ao desenvolvimento de materiais, ao desenvolvimento de indumentária, ao desenvolvimento de alimentação. Então isso é inclusive em culturas para você poder, digamos, praticar a agricultura, formas de se alimentar, não é? Então isso vai acabar, digamos, influenciando aí na própria cultura ali dos núbios, né, dos cuxitas, e vai acabar, digamos, aí causando o seu declínio, né? Bom, basicamente o reino ali de Kush, ele não vai, digamos, desaparecer como reino, ser aniquilado ou ser, digamos, anexado, não é? Ou escravizado por outros reinos. Basicamente o que ocorrerá com Kush, e é uma, digamos, situação muito interessante, é que com o tempo eles começarão a assimilar, digamos, culturas externas, eles começarão a assimilar, digamos, influências, não é, de outros locais, digamos, simbolismos, crença. Então eles vão sofrer uma modificação com o tempo, não é? Por muito tempo, alguns historiadores pensaram que sim, os cuxitas haviam sido eliminados, não é? Pelo Império de Ashum, né? Um pouco no início aí da era cristã, eles teriam sido, digamos, eliminados, não é? Por muitas vezes ele terem se isolado, né, do mundo antigo,
a ponto de não sofrerem interferências nem mesmo dos romanos, digamos, ou dos gregos, enfim, de qualquer grande império do mundo antigo, né? Até porque eles estavam em uma região até um pouco isolada, não é? Porém, isso lhes custou de certa forma, porque eles nunca mais conseguiram se expandir, digamos, economicamente, culturalmente, uh, digamos, ali em questões de opulência, não é? Ter aquela mesma, vamos dizer assim, aquela mesma ostentação a qual eles possuíam na região do Egito, e visto que nem mesmo os egípcios teriam novamente essa ostentação até ali a era dos Ptolomaicos, né? Mas no caso dos Cuxitas teria sido pior, né? Eles ficaram realmente isolados em relação ao desenvolvimento. Porém, algo que se faz muito interessante é que eles não desaparecem como culturas, não desaparecem como povo, tá? Então, eles irão na realidade se tornar uma espécie de região, né? Um reino ali conhecido como Reino da Nobácia, como falam, né? Que ficaria ali próximo onde hoje é o Reino da Etiópia, né? Faria ali uma espécie de coalizão com o Reino da Etiópia futuramente, justamente se convertendo, né, ao monoteísmo futuramente, né? Então eles falaremos até um pouco mais posteriormente disso, né? Mas eles adotarão o cristianismo copta futuramente, e inclusive eles manterão o seu dialeto núbio antigo, né, até por muitos anos, tá? Então, algo que se faz interessante, né? Inclusive hoje, nos dias atuais, se uma pessoa visitar a região da Etiópia, não é, e conhecer ali a etnia da região, você vai ver que eles são realmente descendentes, não é, tanto dos sabeus quanto dos ditos Cuxes, né, ou Cuxitas, né? Então, até em relação aos egípcios, em relação aí ao povo que tanto os escravizou, né, que foram os egípcios, os Cuxitas eles sobreviveram, enquanto o Egito, vamos dizer assim, nunca mais se reergueu como reino, né, se tornou uma sombra do que um dia foi. Os Cuxitas eles se modificaram com o tempo. Então há de se entender aí que, por ser um reino africano, né, muitas pessoas às vezes rebaixam a condição da África como local. Nós temos de entender, né, que no mundo cada região, cada continente, cada etnia ele tem um aspecto diferente. Como nós já dissemos aqui, existe sim diferenças entre culturas mais desenvolvidas, menos desenvolvidas, porém esse é um aspecto que está presente em todas as regiões do mundo, isso está presente. No caso do norte da África, quando você olha para regiões como a Etiópia, como Sudão, né, mas nesse caso ali o sul, né, do Sudão, a divisa com a Etiópia, você tem uma cultura muito rica, uma herança cultural muito rica, justamente proeminente desse período, né? Então são povos que são extremamente antigos. Eles não tiveram vamos dizer assim, uma mistura genética muito grande, né? Eles se mantêm talvez até originais em relação a como eram há 2.000, 3.000 anos atrás. Então é algo muito interessante a respeito disso, né? Talvez seja aí uma de suas grandes heranças, né? Tanto a sua questão genética quanto a sua questão cultural mesmo, né? Seu aspecto cultural, e também ali as suas tradições. Então são um povo aí que vale a pena se pesquisar a respeito e conhecer até um pouco melhor, né? Bom, nós falamos somente um pouquinho aqui, não é, a respeito dos núbios, né, a respeito aí dos Cuxitas. E no nosso próximo encontro, né, estaremos abordando aí, vamos chegar em um dos capítulos mais interessantes aqui a respeito do mundo antigo, para o pessoal aí que é fascinado, né, pela história do mundo antigo. Vamos falar a respeito da talvez a
cultura, o reino mais vamos dizer perverso, mas o reino mais promíscuo, não é? Dita, conhecida aí no mundo antigo como a meretriz das culturas do mundo antigo, não é? A prostituta das culturas antigas, não é? Que viria a ser aí a Babilônia, né? Nós vamos chegar aí justamente a um dos capítulos mais polêmicos, né, do mundo antigo. Então vale a pena o pessoal acompanhar aí também no nosso próximo encontro, tudo bem? Mas desde já novamente aí eu agradeço a atenção a todo o pessoal que está acompanhando aqui o nosso projeto. Por favor, aí deixem o like e nos vemos aí no nosso próximo encontro. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.